O objetivo da palestra hoje, na verdade, é abrir um pouquinho o leque das diferentes maneiras que você tem de aprender inglês. Então, é importante que eu dê para vocês um pouquinho o contexto da minha vivência com o ensino de idiomas. Então, essa vivência começou lá nos meus tempos, quando eu era estudante de engenharia elétrica. Tá? Então, naquela época, eu dava aula em cursos de inglês, né, cursos muito bons, por sinal. E também, depois que eu comecei a trabalhar como analista de sistemas, como engenheiro, etc., eu também dei aula em alguns cursos. O que eu notei, e que é uma coisa que me frustrava bastante, é que você tinha uma quantidade muito grande de alunos nas primeiras séries, tá? Mas quando você chegava no final, que normalmente você tinha um curso básico de 4 anos, então você tinha, vamos supor, 100 pessoas começando ali nos primeiros anos, e você chegava no finalzinho, chegava apenas 10, quer dizer, uma porcentagem variando entre 10% e 5%. Isso era uma coisa que me incomodava bastante. Bom, mais tarde, eu comecei, né, na minha vida como engenheiro eletricista, depois eu mudei para a área de tecnologia da informação, trabalhei em banco, etc. E o que eu notava, isso aí tudo se passou na metade dos anos 80 até os anos 90, e depois eu fui para a Unicamp também, eu trabalhei como professor de inglês lá. Então, o que é que eu passei a notar é que, naquele tempo, as pessoas precisavam muito de inglês. Então, na minha área de tecnologia da informação, você ainda não tinha computadores pessoais, você não tinha os materiais traduzidos para a língua por português, então não tinha como, você não tinha alternativa, você tinha que aprender inglês. E eu notava que as pessoas ficavam apavoradas, né? Nossa, mas como é que isso vai, como é que eu vou perder meu emprego, porque eu não consigo ler os manuais, não consigo ler a documentação. Então, desde então, aí começou, né, essa minha inquietação de descobrir uma maneira pela qual as pessoas pudessem aprender melhor. Então, em linhas gerais, eu vou falar um pouquinho para vocês sobre as diversas formas de aprendizado. No meu portal Aprender Inglês, toda semana eu publico um artigo sobre a questão dos mitos de aprendizado, e também eu falo sobre diversas técnicas que você pode usar para aprender inglês. Então, nessas conversas que a gente vai ter, nós já temos conversas programadas para o mês inteiro de julho, e eu pretendo continuar com mais palestras, tá? Então, nessas palestras, o diferencial é que a gente vai ter um tempo para conversar e para tirar dúvidas, né, ao final. Então, vou fazer uma apresentação, mostrando um determinado conceito, e depois a gente vai conversar, tá? O que é interessante é que a gente tem que levar em conta é que aprender um idioma não é uma receita única, ou seja, aquilo que a gente vê nas escolas de inglês, etc., em que eles sempre seguem a mesma receita, isso aí não funciona. Funciona para alguns, tá? Mas não funciona para todos. Então, agora eu vou mudar aqui para a apresentação propriamente dita, e eu vou fazer a apresentação, e depois a gente vai conversando sobre, ao final a gente vai ter a oportunidade de conversar e tirar mais dúvidas, tá certo? Bom, quando você vai aprender inglês, você tem duas possibilidades. Antes, deixa eu só dar um recadinho. Eu ainda estou configurando meu equipamento aqui para poder ver simultaneamente a tela de transmissão, para poder ver as perguntas e a tela da apresentação em si. Então, no momento, eu ainda não tenho condição de verificar as interações, os comentários que forem colocados no YouTube. Então, eu só vou poder mesmo ver as perguntas ao final, mas, por favor, à medida que vocês forem tendo dúvidas, escrevam as suas dúvidas no chat, que depois, ao final, eu vou olhar todas elas e vou responder todas elas. Então, como é nossa prática, as palestras aqui, nós sempre começamos pontualmente, mas só acabamos no momento que acabam as dúvidas, tá certo? Bom, então, voltando aqui para a nossa conversa, você tem duas possibilidades na vida para aprender inglês, tá? 2 momentos. O primeiro momento, que é o melhor deles, é aquele que você tem lá 6, 7 anos, e aí seus pais vão e te colocam numa escolinha de inglês. Então, é tudo festa. A professora, ela tem uma dinâmica legal com as crianças, tudo é brincadeira, etc. E depois a criança vai continuando, aí chega nos 10, 11, 12 anos, ela continua, entra num curso básico, fica lá 4 anos, né, e ela não tem nenhuma pressa, nenhum problema
nenhuma pressão externa para aprender. Então, ela vai para aquela aula, que seria, normalmente são 2 horas por semana, ela vai com espírito leve, ela não tem preocupação nenhuma que se ela não aprender, ela vai ter um impacto, ela vai perder o emprego, etc. Não, isso não acontece. E você tem um segundo momento, é aquele que você já tem seus 20, 25, 30, até mais anos. Eu já dei aulas para pessoas na faixa 40, 50, até 60 anos. Quer dizer, a pessoa, é lógico, dependendo da fase da vida, você pode querer aprender inglês por alguma outra razão, tá certo? Você pode querer aprender inglês para passear, para você poder chegar no país estrangeiro e poder se virar sozinho, etc. O problema aqui é o seguinte, quando você precisa aprender inglês para desempenhar alguma função no trabalho, isso está cada vez mais comum, tá? Com a internet, com a globalização, com acesso à informação, cada vez mais você tem a necessidade de dominar o idioma inglês, pelo menos para leitura, para que você possa se atualizar tecnologicamente, você está a par do que está acontecendo na sua área. Então, voltando ao exemplo que eu dei, quando eu trabalhava num banco, na área de TI, eu via que as pessoas ficavam apavoradas, né, para aprender inglês. Elas não sabiam o que fazer. E por que elas ficavam apavoradas? Você vai num curso de inglês tradicional, a primeira aula, você vai aprender a se apresentar. Então, você vai dizer assim, hi, my name is Rubens. Aí a pessoa vai responder, hi, my name is Maria. E depois vai, what's your name? E por aí vai. Então, você começa a aprender inglês assim. Agora, você veja bem a situação de horror que a pessoa tem. Ela foi para o curso de inglês para se virar no trabalho, para aprender, para poder usar a língua inglesa para se aperfeiçoar e para ler o material que ela precisa ler no dia a dia. Tá? Então, esses cursos de inglês tradicionais, você tem 2 horas por semana, normalmente, e você tem um curso básico que demora 4 anos, depois você tem um curso intermediário, que são mais 2 anos, e finalmente você vai ter um curso avançado, que são mais 2 anos. Ou seja, é um período de 8 anos. Eu diria que, mesmo após os 2 primeiros anos, né, do curso de inglês básico, você não vai estar habilitado a desempenhar bem as suas funções, no caso, né, ler materiais, etc., interagir com algumas pessoas. Você não vai conseguir fazer isso. Aí, você fica naquela, né? Mas o que vai acontecer comigo? Meu Deus do céu. Eu vim aqui, eu estou fazendo curso de inglês, quer dizer, a única alternativa que a pessoa conhece é justamente essa. Eu quero aprender inglês, eu tenho que ir para uma escola de inglês, mas você fica surpreso, meu Deus, eu estou aqui, já tem 6 meses, já tem 1 ano, e eu chego no meu trabalho e eu continuo da mesma forma, eu não tive nenhum progresso. Tá? Aí, é claro, você vai ficar pensando, meu Deus do céu, o que eu vou fazer? Qual a solução? A pessoa já começa a suar frio, começa a ficar com ansiedade, e, enfim, é uma situação... Eu estou falando tudo isso porque eu vi isso acontecer com muitas pessoas, tá? A pessoa vai no curso de inglês, ela tem uma decepção e depois ela não sabe o que fazer. E, muito frequentemente, essa pessoa vai desistir do curso de inglês. E quando você desiste de um curso de inglês, você pode adotar 2 posturas diferentes. A primeira postura que você pode adotar é falar, puxa vida, essa língua, esse idioma é uma perda de tempo, eu odeio essa língua, esses gringos. Quer dizer, a pessoa, ela coloca a raiva dela fora dela. E essa daí, das posturas, é uma postura ruim, é claro, porque você está, de alguma forma, você está se privando de aprender inglês, porém, ela não é tão ruim porque você está colocando o objeto da sua culpa fora de você. A segunda postura é a pior delas. Você pensar, e isso é muito comum, você pensa que existe algum problema com você. Você não é capaz de aprender inglês, e você vê um futuro seu em que você vai estar privado de todos os benefícios do aprendizado da língua inglesa, tá? Então, dessas 2 posturas, essa daqui é a pior delas. Porque não nem como negar, quando a gente assume uma postura negativa em algum aspecto da nossa vida, essa postura acaba se propagando para outras facetas da nossa vida. A gente começa a pensar que não é capaz de ter um bom relacionamento, enfim, realmente é uma coisa terrível. Tá? Porém, o problema não é com a pessoa. Quer dizer, aquelas 2 posturas são posturas de pessoas que não estão conseguindo aprender o inglês. Porém, o problema não é com elas. Eu falo para vocês isso aqui.
Você quer fazer um teste? Vai em qualquer escola de inglês, qualquer uma. Pede para ver as turmas de primeiro ano. Pede as alternativas de horário, tá? Então, eles vão te mostrar, nossa, mas tem um monte de alternativa, de manhã, de tarde, de noite, não sei quantas turmas, etc. E aí você pede para ver as turmas de último ano, as turmas vamos supor, do quarto ano. Você vai ver que existem muito poucas. Mas o problema, nesse caso, não é com os alunos, tá? O problema não é com você, tá? Existem diversos mitos do aprendizado. Você também, você possui diversas formas diferentes de aprender. Por exemplo, no meu caso, quando eu era uns 14, 15 anos, eu estudei um inglês em que você tinha apenas conversação e audição, é claro, você compreender texto, ou texto auditivo. Mas a gente não escrevia nada e também a gente não lia nada, era só focado naquilo. Visando remediar esse problema das pessoas que precisavam do inglês para obter informação, eu desenvolvi um outro método que veio a ser o meu livro, né, As Palavras Mais Comuns em Inglês, eu vou falar um pouquinho mais sobre ele mais para frente, em que, de uma forma muito rápida, em 6 meses, a pessoa se capacitava a ler textos em inglês. Então, um texto em inglês técnico, né, o texto literário, ele é mais complicado, porque as palavras elas são usadas de uma forma artística. Então, o autor, ele coloca, por exemplo, a sonoridade das frases, etc., e também usa palavras, às vezes, mais rebuscadas, que são mais difíceis de entender. Mas um texto técnico, que é o que a maioria de nós precisamos para exercer alguma função, interagir com pessoas do exterior, ler documentação, etc., você conhecendo apenas 250 palavras, você já conhece e entender de 70% a 80% desse texto, tá? Então, o problema com as escolas de inglês tradicionais é que elas têm apenas uma receita. É uma receita que se encaixa, se adequa para todo mundo. Isso na visão deles, mas realmente assim não funciona. Até tem uma historinha que eu gosto de contar. O rapaz vai no oftalmologista, aí o oftalmologista faz o exame, etc. No final, o oftalmologista tira o óculos dele e dá para o paciente. Aí, é claro, o paciente não enxerga nada. Aí ele fala, mas doutor, não estou enxergando nada com esse óculos. Aí o médico fica com raiva. Mas como você não está enxergando? Eu uso esse óculos há tantos anos e para mim é perfeito. Quer dizer, para o oftalmologista ele é perfeito, mas para a pessoa ele não é. E da mesma forma, essa receita única, que não leva em consideração como a pessoa aprende, que cada um de nós aprende de maneiras diferentes, tá? Então, se você tem uma metodologia que não leva isso em consideração, e além do mais, todos os cursos tradicionais de inglês, eles têm uma programação. Quer dizer, se a pessoa não conseguir acompanhar aquela programação, inevitavelmente ela vai ser reprovada, né? Ela vai ter dificuldade, ela vai ver que, por exemplo, algumas pessoas estão avançando e ela não consegue entender determinado ponto. E o pior, o professor não tem tempo para parar e dar atenção para aquela pessoa. Então, ela vai sair daquele curso, muito possivelmente, ela vai desistir e ela vai achar que ela não tem capacidade de aprender, o que é muito grave. Tá? Então, aqui nessa pirâmide, você tem a pirâmide da competência. Então, ela detalha os 4 estágios do aprendizado. Então, quando você começa a estudar, você tem o que se chama de incompetência inconsciente. Então, no caso do inglês, você não sabe falar inglês e você não sabe que você está falando errado. Você não tem noção absolutamente nenhuma de nada. Tá? Na segunda etapa, você vai ter uma incompetência consciente, ou seja, você já tem um certo conhecimento, porém, você já sabe, por exemplo, na hora que você fala uma frase, você sabe que você poderia ter falado aquilo de uma maneira melhor, ou seja, você consegue se comunicar, porém, você é consciente que você ainda não está se comunicando da melhor forma possível. Na terceira etapa, você tem o que se chama de consciência competente. Você fala bem, tá? E você tem consciência que você já está falando bem. E a quarta etapa é a competência inconsciente. Você fala o idioma e você não precisa se preocupar em buscar palavras para aquilo. Você já fala com total fluência. E até um exemplo dessa competência inconsciente é quando você consegue, por exemplo, chavear do português para o inglês sem nem notar. Outra coisa, você está lendo um livro em inglês
e depois você bota o livro no canto, você vai fazer outras coisas, você nem vai se lembrar de qual idioma que estava aquele livro que você está lendo. Você vai ter que ir lá olhar, nossa, esse livro está em inglês, tá certo? Então, essa competência inconsciente, é lógico que a gente adquire com a prática. O problema é que todos nós temos pressa. E muita gente chega para mim e fala assim, eu quero começar pela etapa 4, a competência inconsciente. Desculpa, a competência inconsciente. Porém, a má notícia é que para você chegar no nível 4, você tem que passar pelo nível 1, pelo nível 2, pelo nível 3, até chegar no nível 4. Você não tem atalhos no seu aprendizado. Você realmente vai ter que passar por todas essas etapas até chegar na competência que você está almejando, tá? Aqui eu vou passar para vocês um pequeno vídeo que ele mostra uma coisa muito interessante sobre a atitude para aprender inglês. Então vamos lá assistir. Só um segundo. Ok. Gosto muito. Eu vou te fazer uma pergunta direta e quero que você me responda honestamente. Quais são as chances de um cara como você e uma garota como eu acabarem juntos? Bom, Lloyd, é difícil dizer, a gente nem... não sei... Diga a verdade, pode dizer diretamente. Eu viajei muitos para te ver, Mary, sabe? Você tem que ser honesta comigo. Quais são minhas chances? Nada boas. Nada boas quer dizer 1 em 100? Eu diria que é de 1 em 1 milhão. Então quer dizer que tem uma chance. Yeah! Bom, eu gosto muito de colocar esse vídeo, não sei se o som ficou bom, deu para todo mundo entender? Por favor, coloca aqui nos comentários. Eu gosto muito desse vídeo, porque é o seguinte, uma das coisas que você precisa para aprender o inglês é ter uma atitude positiva. Porque, vamos supor, o inglês é uma língua que ela está no nosso ambiente, a gente tem contato com ela o tempo inteiro, tá? Mas não tem como negar que quando você começa a estudar, você vai ter uma quantidade enorme de coisas que você não conhece. E se você ficar focado, é a questão de para onde você olha. Então, se você vai focar nas coisas que você não sabe, inevitavelmente você pode acabar desistindo de aprender inglês. E é o que eu digo quando eu dou no meu curso, né, de inglês, é que você tem que comemorar as pequenas vitórias. Então, se você tem um texto que você entendeu de 100 palavras, você entendeu uma palavra, você não vai ficar chateado porque você não entendeu 99 palavras, ou seja, 99%. Você não vai ficar chateado por isso, você vai ficar muito feliz porque você conseguiu entender 1%, uma palavra, você conseguiu entender aquilo. Então, essa atitude faz toda a diferença. Bom, e também não precisa ser tão radical assim, né? No meu livro, As Palavras Mais Comuns da Língua Inglesa, eu descobri que a palavra mais comum de qualquer texto é o artigo definido, é o the, o a, os, as. Essa palavrinha, somente ela representa cerca de 10% de qualquer texto que você lê. Então, se você pegar um texto em inglês e você conhece o artigo definido, the, que todo mundo conhece, você já sabe 10%. A segunda palavra mais comum é o artigo indefinido a, né? An, né? Então, essa daí já dá mais ou menos 4 a 5%. Ou seja, com essas duas palavras, você já vai entender 15% de qualquer texto. Eu vou parar por aqui, não vou falar mais nenhuma palavra, porque eu não quero cansar vocês, tá? Mas, enfim, o que eu queria mostrar com esse videozinho aqui do Debi Lloyd, que é um filme, né, dos anos 90, que é muito engraçado, é justamente isso. Um dos fatores primordiais para você ter sucesso no aprendizado da língua inglesa é você sempre celebrar as suas pequenas vitórias. E não tem... Isso aqui, gente, não existe... É lógico, se você tiver alguma pessoa com problemas neurológicos, mas as pessoas normais, né,
que não tem nenhuma sequela neurológica, etc., elas conseguem aprender inglês. E no meu portal, no site Aprendendo Inglês, quem já teve a oportunidade de ir lá, deve notar que eu coloco muitos vídeos de poliglotas, vídeos assim para assuntos de conversação, etc. E ao final, depois do texto, eu coloco uma tabelinha com a relação das palavras. Então, eu fiz um programinha para contar as palavras. Então, ali você tem uma visão de quais as palavras que aparecem naquele texto e quais palavras que aparecem com mais frequência. O objetivo não é que você memorize as palavras, mas sim que você, por exemplo, veja o texto hoje e volte para ver esse mesmo texto daqui a, digamos assim, 15 dias. E aí você vai olhar a lista das palavras e você vai ver que, naturalmente, você já aprendeu mais palavras. Quer dizer, sem olhar no dicionário, se você, é lógico, estudar todos os dias um pouquinho, tá certo? Então, isso é uma coisa natural. E é muito importante que nós tenhamos essa medição. Quer dizer, você saiba como que está evoluindo o seu aprendizado, tá certo? Então, e infelizmente, nós não temos uma forma muito objetiva. Muitas pessoas, e mesmo o curso de inglês, eles nunca mencionam para você que você tem que fazer esse acompanhamento. Né? É muito importante que a pessoa saiba que ela está progredindo, tá? Bom, voltando assim às formas de você aprender inglês. Qualquer idioma, para você ter o domínio completo dele, você precisa ter o domínio de 4 habilidades: ler, escrever, falar e ouvir. Tá? E cada uma dessas habilidades você pode aprender de forma separada. Tá? Você pode, por exemplo, saber apenas ler. Foi o que o meu trabalho inicial se focou. Apenas ensinar a leitura para que a pessoa, num prazo muito curto, ela consiga ter a habilidade de ler os textos que ela precisa para desempenhar os trabalhos dela. Escrever é a mais complicada, na minha opinião, porque escrever bem em inglês requer que a pessoa escreva bem em português, requer que a pessoa tenha hábitos de leitura em português também, tá? Em segundo lugar, vem a questão em terceiro lugar, né, o falar. O falar também não é dos mais difíceis, mesmo porque nós temos uma abundância, né, gigantesca de materiais em inglês que a gente pode, né, copiar, pode ler, etc. Mesmo no meu portal, Aprendendo Inglês, lá, praticamente todos os textos você encontra o áudio. Então, o falar, na verdade, você pode desenvolver a partir da imitação. Então, você pega uma determinada frase e você martela aquela frase na sua cabeça até que ela passe a fazer parte do seu repertório, eu chamo de caixa de ferramentas, né, do idioma. Tá? E ouvir. Tá? Eu vou falar mais um pouquinho sobre a questão da audição. O problema é que nós atribuímos para nós mesmos um nível de exigência muito alto no idioma estrangeiro, e esse nível de exigência nós não demandamos no nosso próprio idioma natal. Isso por várias razões, que eu também vou falar daqui a pouquinho, tá? Bom, então vou começar pela leitura. Aqui tem uma página do meu livro, né, As Palavras Mais Comuns da Língua Inglesa. Então, o que eu fiz? Eu passei um programa, né, nas palavras dessa página, tá? E esse programa, ele marcou para mim todas as palavras que estão dentre as 250 palavras mais comuns da língua inglesa. Tá? As palavras em vermelho são as palavras que elas não estão entre essas 250 palavras mais comuns. Tá certo? Aliás, desculpa. As palavras em vermelho são as palavras parecidas nos dois idiomas. Por exemplo, technology, difficult, institutions, nation, future, universe. São palavras que são parecidas em inglês e português. As palavras que estão em azul são as palavras que não estão dentre as 250 palavras apenas, hein? Olha só, isso aqui é um texto, né? É um artigo, né? Fala sobre uma universidade, etc. Então, olha só quanta coisa que você já conhece de cara, conhecendo apenas as 250 palavras mais comuns da língua inglesa, tá? Olha só. Então, esse aqui é um parágrafo do livro, na página 13, tá? Desse texto, composto de 338 palavras, apenas 16 palavras são aquelas que estão marcadas em azul, ou seja, 4,7% do total não se enquadram entre as palavras mais comuns, não são nomes próprios ou numerais. A partir destes dados, pode-se observar que o vocabulário absolutamente não é um problema quando se trata de dominar a língua inglesa para a leitura.
É uma tarefa que requer um certo esforço, mas ao alcance de toda e qualquer pessoa. Então, como eu disse para vocês, tá? São 250 palavras, você já tem esse resultado. Se você estudar uma palavra por dia, em menos de um ano, você já tem um vocabulário que vai te permitir ler com uma certa desenvoltura os textos técnicos. E tem mais, texto técnico em inglês, ele tem muito cognato, que são as palavras que se parecem, como a gente viu no texto anterior. University, technology, e por aí vai. Tá? Então, é uma coisa bem simples você dominar a leitura. É muito importante, isso eu falo no livro, que você não vai aprender palavras. As palavras, elas são sempre apresentadas dentro do contexto, dentro de uma frase. Por quê? A estrutura da língua inglesa é diferente da estrutura da língua portuguesa. Você não fala casa bonita em inglês, você fala beautiful house. Então, o adjetivo ele vem antes do substantivo. Então, você não pode, de forma alguma, pegar listas de palavras para aprender. Porque se você fizer isso, você vai estar se prejudicando. Você não vai conseguir aprender direito o idioma, nem mesmo para a leitura, que é a habilidade que eu falei, que é a habilidade mais fácil de ser dominada em um espaço menor de tempo. No portal Aprendendo Inglês, você tem um link chamado e-book. Então, nesse e-book tem alguns artigos que eu escrevi, e lá dentro você tem acesso a um material que são 925 expressões idiomáticas, que também é um outro aspecto da língua inglesa que é um pouco difícil para nós brasileiros entendermos. Então, são 925 expressões idiomáticas divididas em mais ou menos 3.000 frases, e todas as frases têm o áudio. Então, é uma coisa que você pode instalar ou no seu computador ou então no aplicativo. Depois eu vou fazer uma live para falar especificamente sobre o aplicativo, que é um aplicativo que se chama de repetição espaçada, que é uma forma de você aprender melhor. Eu vou aproveitar aqui e falar sobre a repetição espaçada, que quando eu comecei a ter as ideias para esse meu livro, eu já usava um algoritmo de repetição espaçada sem saber que era repetição espaçada. Isso foi nos anos 80, né? Na época não tinha aplicativo, nem telefone celular, nem nada disso. Mas eu já usei uma técnica que me permitiu memorizar as expressões idiomáticas de uma forma bem tranquila, tá? Por que é complicado expressão idiomática? Porque você tem, geralmente, uma expressão idiomática são duas palavras, cada uma delas tem um significado, mas quando você coloca as duas juntas, elas podem ter um significado totalmente diferente. Por exemplo, get in, entrar, get on, continuar, get off, get away, e por aí vai. É muito difícil para a gente, por exemplo, memorizar todos eles da mesma forma, tá? Então, nesse livro que eu estudava, cada expressão idiomática era espalhada ao longo do livro, você vai estudando. Então, nesse livro das palavras mais comuns, eu falo como eu estudei. Isso, na verdade, né, quando eu escrevi o livro, foi no ano 2000, 2001, eu nem sabia que existia essa tal de repetição espaçada. Mas já tem uma técnica, que é uma técnica muito boa para você nunca se esquecer de qualquer coisa, tá? Por exemplo, quando você aprende uma coisa nova, ela fica numa área do cérebro que é uma área de transição. Então, se é uma coisa que você quer aprender, você tem que pegar essa informação e julgar para uma área, né, do seu cérebro, onde essa informação ela vai ficar gravada, e você não vai se esquecer. Mas isso é um processo que leva tempo, e você tem que se comportar de determinada forma. Bom, então aqui eu coloquei um quadro, né, de algumas palavras em inglês que são cognatas, né, por exemplo, offensive, material, etc. Então, elas são ajudam muito a gente a entender texto em inglês. É lógico que existem palavras que parecem ser uma coisa em inglês, né, e em português, embora pareçam, a grafia seja parecida com a grafia de uma palavra em português, na verdade, elas são diferentes. Por exemplo, uma palavra, se você quer elogiar uma mulher em inglês, você fala, you are exquisite. Aí a gente traduziria, você é esquisita, tá? Mas não é claro, exquisite, você é linda, bela, maravilhosa, e por aí vai, tá? Outra palavra que também engana muitos brasileiros é pretend. Pretend não é pretender, é fingir. Até tem muitos anos atrás, um jornalista estava entrevistando um cantor famoso aí, Julio Iglesias,
e perguntou para ele assim, when do you pretend to go to Brazil? Aí, é lógico, o jornalista pensou, quando você pretende ir ao Brasil? Mas o Julio Iglesias também, né, língua espanhola e tal, entendeu e respondeu corretamente, mas pretend é outra coisa. Mas aí vem uma coisa interessante. Eu sempre falo que você descobre o significado das palavras a partir do contexto, tá certo? Então você, por exemplo, tanto no caso do exquisite quanto pretend, você vai ter aquela sensaçãozinha que alguma coisa está errada, entendeu? Então você vai saber que aquela palavra ela não se encaixa direito naquele contexto. Então é sempre importante você entender as coisas através do contexto, né? Bom, olha que interessante também. Eu falei, vocês devem ter pensado assim, ó, se você conhece as 250 palavras mais comuns, então isso daí, e eu entendi 80% de um texto, o que eu faço com os 20% que estão faltando, né? Olha que interessante, esse texto aqui eu extraí do livro Capitães de Areias, do Jorge Amado. Então, a cada 5 palavras eu removi uma, ou seja, eu removi 20% do texto. O que é interessante é que se você ler esse texto, você vai conseguir entender, né, eu diria que com bastante precisão, do que o texto trata. Tá? É até uma atividade que depois vocês podem fazer. Tá? Essa apresentação, depois eu vou colocar na internet, as transparências para quem quiser olhar. Então, é muito possível que você removendo 20% de um texto, ainda assim você consiga entender o significado geral daquilo. E muitas vezes, se você está lendo um texto em inglês, um significado dessa ordem é o que você precisa para fazer, né, aquilo que você tem que fazer, tá certo? Aqui você tem o mesmo texto, né, já com as palavras inseridas, tá certo? Mas é claro que não vai dar para a gente fazer esse teste aqui, mas é uma coisa que eu fiz, né, algumas simulações, e realmente, você retirando uma palavra a cada 5, ainda assim você consegue entender o texto. Qual que é o problema? Quando nós estamos aprendendo uma língua estrangeira, a gente tem uma noção errada que nós temos que entender tudo, tá? Mas não é verdade. Como vocês podem ver nos textos lá do portal Aprendendo Inglês, aprendendoinglês.com.br, vocês vão ver que existem muitas palavras que aparecem apenas uma vez. Se você está lendo um texto sobre pescaria, sem dúvida, uma palavra que vai aparecer várias vezes é a palavra peixe. Então, mesmo que você não saiba que peixe em inglês é fish, a partir da leitura do texto, você vai ver a palavra fish aparecer em diversos locais, em diversos contextos. Então, você vai inferir que aquela palavra significa peixe. E essa palavra é importante, ela é vital para você compreender o texto como um todo. Já uma palavra que vai aparecer uma vez apenas, muito possivelmente, ela não é uma palavra tão importante, você pode ignorar essa palavra com bastante segurança. Você não precisa se preocupar em entender aquela palavra, tá certo? Então, isso que eu estou falando para vocês é uma coisa que muitas pessoas têm dificuldade de aceitar. Mas é uma coisa que nós fazemos naturalmente na língua portuguesa. Eu vou perguntar para vocês, assim, depois podem responder no chat. Você olhou no dicionário da língua portuguesa? Qual foi a última vez que você olhou no dicionário da língua portuguesa? Eu, particularmente, nem me lembro a última vez que eu abri um dicionário da língua portuguesa. Por que isso acontece? Será que eu sei todas as palavras da língua portuguesa? De forma alguma, não sei mesmo. Porém, como é uma língua que nós, né, ela é a nossa língua nativa, que a gente se expressa todos os dias com ela, quando aparece uma palavra que nós não conhecemos, nós inferimos muito rapidamente o significado dela e a gente passa para frente, né, sem nem se preocupar com ela. Quer dizer, ela nem chega no nível da nossa consciência que a gente não sabe aquela palavra. Porém, quando a gente vai estudar inglês, a gente tem essa noção errada de que a gente tem que saber tudo. Tá? Até eu vou contar para vocês uma experiência minha, quando eu comecei a ler livros não simplificados. Então, quando eu estudava numa escola de inglês, eu tinha livros que existe até hoje, né? Você tem livros que você tem um vocabulário básico de 200 palavras, 1.000 palavras, 1.500 palavras, e o mais alto é de 6.000 palavras. Então, eu li todos os livros que eu pude, simplificados, e passei a ler um livro não simplificado. Então, eu sentei, né? E comecei a olhar no dicionário
todas as palavras que eu não conhecia. Esse 10, 10, 10 significa isso, que as pessoas querem saber absolutamente tudo, né? Então, no meu caso em particular, eu comecei a anotar no dicionário, eu olhava no dicionário e anotava no papel, num caderno, todas as palavras que eu não conhecia. É uma coisa extremamente chata e entediante. Eu me lembro que eu li, naquela época, eu li 2 páginas apenas do livro. No dia seguinte, eu fui continuar lendo da página 3 para frente. Mas antes eu falei, vou dar uma olhadinha nas 2 primeiras páginas que eu li para ver como é que está a situação, né? E eu constatei que eu não sabia absolutamente nenhuma das palavras que eu tinha olhado no dicionário, eu conseguia me lembrar delas. E eu fiquei, que nem esse menino aqui, né? Eu fiquei muito chateado, tá? E o que aconteceu? Foi uma experiência tão frustrante que eu fiz isso mais uns 3 ou 4 ou 5 dias, depois eu parei de ler, né? Porque era uma coisa muito ruim, muito frustrante. Mas eu não sei por que razão, eu falei, não, eu vou ler esse negócio. E da segunda vez que eu peguei o livro, eu resolvi ler o livro do começo ao fim, sem parar para olhar no dicionário. Quando eu acabei de ler o livro, eu tinha uma vaga ideia de qual era o assunto, tá? Não sabia se o mocinho tinha fugido com a mocinha, ou se tinha morrido, etc., mas eu li o livro inteiro sem parar e sem olhar no dicionário. E continuei lendo. Porém, à medida que eu continuava lendo, eu conseguia obter uma compreensão cada vez maior daquilo que eu estava lendo, tá? Então, eu cheguei a uma conclusão, eu vou falar uma coisa também que pode escandalizar muito de vocês. Quando você estiver lendo alguma coisa, quanto menos você entender, mais rápido você deve ler, tá? E por que isso? A tendência natural que nós, seres humanos, temos, quando a gente está lendo alguma coisa que não entende, geralmente é você retesar os ombros, quer dizer, você vai estar respirando menos, oxigenando menos o teu cérebro, você vai abrir os olhos bastante, né? Que também não vai adiantar, porque você não vai conseguir enxergar melhor abrindo os olhos. E isso aí é totalmente contra... e você vai ler mais devagar. Quer dizer, são 3 posturas contraproducentes. Primeiro, você não respira corretamente. A segunda delas, o seu olho vai ressecar, porque você fica abrindo o olho, né, prestando atenção. E quando você diminui a velocidade de leitura, você naturalmente vai começar a pensar em outras coisas. Faz a experiência. Começa a ler devagarinho. O teu cérebro ele tem uma velocidade de funcionamento. Se você dá uma reduzida muito grande nele, ele vai estar com capacidade ociosa, vai começar a pensar em outras coisas, o que vai ser pior ainda. Ao passo que, se você está lendo alguma coisa, você lê mais rápido, você vai estar ativando no seu cérebro aqueles conhecimentos prévios sobre o assunto que você já tem, e isso vai te ajudar a entender o texto, mesmo que você não conheça todas as palavras, tá? Mas esse assunto vai ser também abordado em uma outra palestra, que eu vou entrar em bastante detalhes sobre tudo isso daí, tá? Então, aqui tem algumas estratégias de leitura, né? Por exemplo, a previsão. Você está lendo, você fica pensando, o que vai acontecer? A visualização, isso é fantástico, tá? E também vai ser assunto de uma das nossas conversas mais para frente. Você criar imagens mentais das pessoas, dos ambientes, etc. Você se questionar, você fazer perguntas e, por exemplo, você não vai aceitar tudo que está escrito no texto sem questionar. Então você fala, poxa, será que o autor ele está certo falando isso? Não, eu penso que é assim, etc. A conexão, isso é importantíssimo, você ligar aquilo que você está lendo com as coisas que você já conhece, que isso aí é um dos pontos mais importantes para a sua compreensão. Identificar o que o autor quer dizer com aquilo. Inferências, você usar as dicas do texto e o seu conhecimento para fechar os buracos e você chegar a conclusões. E, finalmente, avaliar. Pensar sobre o texto como um todo e formar opiniões sobre o que você leu. Tá? Então, essas aqui são algumas técnicas de leitura. Eu vou voltar aqui na parte da inferência, do infer. Quando eu dava aulas de inglês tradicionais, o aluno pensa que o professor é um dicionário ambulante. Então, eles chegavam para mim e perguntavam, professor, qual o significado da palavra nincompoop, por exemplo? Aí eu dizia assim, this is for me to know and for you to find out. Isso aí é para eu saber e para você descobrir. Quer dizer, se eu chego e falo para a pessoa o significado de uma palavra, essa informação ela vai ficar na memória de curto prazo, vai ficar lá pouquíssimo tempo, vai sumir, quer dizer, não adianta nada. Ao passo que se a pessoa conseguiu inferir o significado de uma palavra a partir do contexto, a partir do texto, muito possivelmente ela nunca mais vai se esquecer daquela palavra. Por quê? Houve um esforço
daquela pessoa, né, em aprender, né? Ela aprendeu por seus próprios meios. Até tem um artigo que eu escrevi chamando The Google Generation, né? Tudo que você quer consultar, você quer aprender, você vai no Google para aprender. Tá? Tudo bem, você tem acesso imediato à informação, etc. Mas você não está retendo aquela informação. E você não vai, né, ser capaz de usar aquilo mais para frente. Então, eu vou até dar um exemplo, né? Eu tenho um website, então eu crio páginas, etc. Então, eu preciso saber a linguagem HTML. Praticamente tudo que eu preciso saber tem um tutorial no Google. Mas para eu ter fluência, para eu ter rapidez, etc., as coisas mais comuns que eu uso com mais frequência, eu preciso realmente, né, internalizar. Senão, a minha produtividade vai cair muito, né? Bom, a questão agora que eu vou falar é sobre a conversação, tá? A conversação, o problema é que nós temos muito medo de errar, principalmente, lembra daquele caso que eu falei, que você tem os adultos e tem as crianças? Então, a criança, ela tem uma capacidade de expressão, né? Ela não se preocupa, ela quer se comunicar, tá? Então, nós adultos, nós temos vergonha. Eu vou mostrar para vocês mais esse vídeo aqui, dessa menininha, tá? Vamos ver aqui. Bom, o que eu quis dizer com isso é que quando você está começando a aprender a falar um idioma estrangeiro, você tem que sair e falar, não importa se você errou. E eu até tenho um outro artigo que eu escrevi que chama o efeito holofote. Por que a gente tem medo de errar? Porque a gente pensa que todo mundo está olhando para a gente e está lá só esperando que a gente cometa o erro para cair na gargalhada. Não é assim que funciona. Muita gente, por exemplo, tem medo de falar em público porque pensa que o povo da plateia está lá, todo mundo esperando para te ridicularizar. Né? Eu posso dizer com certeza, isso aí, inclusive, já foi objeto de estudo científico, que as pessoas não estão dando a mínima para você. Elas não estão prestando muita atenção em você e elas, muito menos, elas estão na torcida para que você se dê mal. Tem até um outro vídeo também de uma atriz da Globo, que eu não sei qual que é o nome, é uma comediante. Ela está na Inglaterra e ela está falando fluentemente sobre a visita dela, etc. Quando ela lançar uma palavra, ela vai lá e toca uma palavra em português, mas, enfim, ela consegue se comunicar. O que eu estou dizendo, aí você pode estar pensando, poxa, esse cara está falando para eu falar errado, mas se eu falar errado, como é que eu vou aprender o certo? Na verdade, é o seguinte, você tem a pirâmide ali do conhecimento, da competência. É lógico que na base da pirâmide, você vai falar errado. Mas você sempre tem que ter um esforço consciente de gradualmente ir aprendendo o inglês correto. Aprendendo as frases corretas, etc. E isso é a partir dos textos e tudo mais. Então, não é que você vai falar errado a vida inteira. Não, você tem que falar errado, porque é uma parte natural do seu aprendizado. E você também tem que ter um esforço consciente de estudo para que você consiga ir se desenvolvendo e gradualmente vai aprendendo a falar da forma correta, né? Então, uma outra coisa que eu uso bastante para melhorar tanto a escrita quanto a fala são as histórias em quadrinhos, tá? Então, aqui tem uma historinha do Charlie Brown, e é muito interessante porque nas histórias em quadrinhos você tem os elementos visuais que vão te ajudar a entender. Eu me lembro que essas tirinhas do Charlie Brown eram uma coisa de paixão que eu tinha, né? Eu era apaixonado por isso. Eu me lembro que eu tinha 6 anos de idade, eu estava no supermercado e pedi para o meu pai, eu nem sabia ler, né? Pedi para o meu pai para comprar umas revistinhas para mim, né? E eu ficava olhando aquilo. Mais tarde, né, eu consegui achar uma revista do Charlie Brown e do Snoopy, e eu já sabia falar inglês. Eu me lembro que muitas palavras eu não sabia, mas eu lia aquela revistinha todos os dias. Então, com o tempo, né, eu memorizei naturalmente, sem um esforço consciente. O meu objetivo não era memorizar as frases, mas eu memorizei, de tanto que eu li, eu memorizei as frases. Então, eu me lembro que quando eu conversava com alguém em inglês, eu me lembrava de uma frase das historinhas do Charlie Brown, aí mudando uma palavrinha ou outra, eu conseguia inserir na conversa. Foi uma coisa maravilhosa. Uma coisa que vocês estão vendo aqui, que eu estou passando bem rápido, nas palestras subsequentes, eu vou focar em estratégias específicas. Quer dizer, eu vou pegar os tópicos que eu estou falando aqui hoje e vou ampliar bastante, né, a cobertura, a abordagem do assunto, tá?
Mas o que eu quero dizer é que existem dezenas de estratégias para você aprender inglês. Qual que é a melhor estratégia para aprender inglês? É aquela com a qual você se sente mais à vontade, aquela com a qual você se sente mais feliz, aquela em que você estuda inglês sem nem mesmo saber que está aprendendo inglês, como no meu caso. Eu aprendi inglês dentro dessas revistinhas, não porque eu queria aprender inglês, mas porque eu adorava esses quadrinhos, tá certo? Isso é uma coisa muito importante. No meu portal, Aprendendo Inglês, nos artigos que eu escrevo e tudo mais, o meu objetivo é mostrar que você não tem que se sujeitar a uma receita única. E a responsabilidade pelo aprendizado é sua. Você que tem que descobrir a melhor forma como você funciona, porque nós somos diferentes. Então, né, a programação neurolinguística fala que existem as pessoas sinestésicas, que elas, né, tem as pessoas auditivas, visuais e por aí vai. Então, isso são formas diferentes de organização cerebral e as coisas que você mais se identifica vão depender da forma como você é. Eu tenho um amigo que ele trabalhou comigo na Unicamp, ele fala o inglês perfeito em todos os aspectos, gramaticalmente, na pronúncia, etc. Mas como que ele aprendeu? Ouvindo música. Né? Esse rapaz, ele tem, da última vez que eu conversei com ele, tinha mais de 400 CDs em casa, agora tem Spotify, etc, não precisa comprar mais nada, mas, enfim, ele aprendeu com as músicas, mas ele queria aprender inglês? Não, ele gostava das músicas, tá certo? Então, isso é muito importante, tá? São muitas estratégias, eu não vou recomendar nenhuma, você tem que achar aquela que é mais adequada para você, tá? Aqui tem outro quadrinho também, tá? E a audição, tá? Como você desenvolve a audição? É meio complicado, né? Eu me lembro, assim, do que aconteceu comigo, tá? No aprendizado em inglês, não importa o quanto que você se dedique, vai chegar num ponto que você vai atingir um patamar em que parece que você não está aprendendo mais nada. Isso é comum, acontece com todo mundo. O problema é que muita gente, quando alcança esse patamar, elas desistem. E desistem por uma razão boba, porque, na verdade, isso acontece com todo mundo. Aconteceu comigo, aconteceu com várias pessoas. Tá? Então, eu me lembro quando eu comecei eu dava aula numa escola de inglês, isso nos anos 80, e naquela época começou a aparecer o videocassete. O videocassete, eu até fiz uma atualização financeira, um videocassete naquela época, 1981, 82, custava o equivalente hoje a 20 mil reais. E no curso que eu dava aula, ninguém tinha as fitas, tá? As fitas vinham dos Estados Unidos, elas não tinham legendas, e eu morava em Juiz de Fora, e nós recebíamos as fitas de vídeo pelo correio, vinha do Rio de Janeiro. E eu era o operador de videocassete. Então, da primeira vez que nós fomos mostrar os vídeos, tinha mais ou menos umas 60 pessoas na sala. Eu assisti, eu me lembro até hoje qual era o filme, era a Síndrome da China, The China Syndrome, com a Jane Fonda e com outros atores lá. Eu me lembro que eu não entendi absolutamente nada do filme, nada. E eu era o professor, né, e eu supostamente deveria saber tudo. Né? Bom, na segunda vez que o filme foi passado, caiu pela metade, uns 30. Da terceira vez para frente, só ficava eu e uma outra menina, que é estudante de medicina, que ela ficava lá assistindo o vídeo. E eu ficava doido para ela não ir, porque eu não entendia nada, né? Mas ela ia. Todos os sábados ela ia lá. Mas o que aconteceu comigo? Depois de 6 meses, um belo dia, eu fui lá assistir o vídeo, eu comecei a entender tudo. Quer dizer, eu fiquei um longo tempo na estagnação, eu teria desistido se não fosse, né, a minha responsabilidade lá mostrar o vídeo. Mas eu tive a sorte dessa menina ir lá sempre, né, que ela tinha morado nos Estados Unidos, então ela entendia melhor, e eu consegui entender melhor o vídeo. Agora, por exemplo, qual que é o problema? Muitos de nós pensamos que vai chegar um dia que você vai entender todo o inglês que se fala. Não vai. Tá? Se você vai para os Estados Unidos, você vai ver que o inglês falado em cada estado é diferente, tem uma entonação diferente. Se você for para o Texas e a pessoa não falar com você de uma outra forma, você não vai entender nada do que se fala ali. Eu tive essa experiência. Eu viajei a serviço uma vez, fui para o Texas, conversei com os texanos, e até teve uma coisa engraçada, que eu estava conversando com o texano, não estava entendendo nada. Chegou um outro amigo dele e falou, você tem que falar inglês com ele, senão não vai entender. Tá? Então, também dessa forma, não vai chegar um dia que você vai entender o inglês, porque o inglês hoje é uma língua, né, mundial. Ela é falada na África, na Índia. Eu também já tive experiências de conversar com indianos, com chineses, etc. Cada um deles fala de uma forma diferente. Eu tive muita dificuldade para entender o inglês dos indianos. E isso depois de mais de 30 anos como professor de inglês, etc. Tá? Então,
tire essa ilusão da cabeça, você não vai entender tudo. Se você assiste televisão, a sua compreensão vai depender da qualidade da sua televisão, da qualidade do som, da acústica do ambiente, enfim, são coisas que estão fora do seu controle. Aí a pessoa começa a pensar, não, o problema é comigo. Não, não é, tá? Então, aqui tem algumas séries que eu adoro. Friends é ótima para você aprender inglês, para você memorizar diálogos, ou então o ideal seria você assistir trechinhos e memorizar. Essa daqui também é mais recente, How I Met Your Mother, também é muito boa. Seinfeld é uma série mais antiga, foi de 94 até 2001, por exemplo, também é uma série interessante, tá? Músicas, né? A música, não adianta nada você ouvir música, rock pesado, que as letras não fazem muito sentido, então procure músicas mais suaves, que você consiga entender bem o texto, etc., e que você consiga reproduzir, cantar, né? Aqui, Karen Carpenter também tem umas músicas muito bonitas, os Rolling Stones, tá? Enfim, só para encerrar essa nossa primeira etapa, eu queria dizer que é o seguinte, se você vai numa escola tradicional, você estuda só 2 horas, mas para você aprender, você tem que pensar em inglês o tempo inteiro. E aproveitar toda e qualquer oportunidade que você tem de estar em contato com a língua. Aí você vai aprender e vai aprender muito mais rápido. Eu aprendi inglês de uma certa forma em que eu fui descobrindo por mim mesmo algumas técnicas. Depois que eu comecei, eu fui escrever aquele livro, As Palavras Mais Comuns da Língua Inglesa, foi para um curso que eu dei na Unicamp, na época eu e mais alguns professores, eu montei uma metodologia que foi para quase 2.000 pessoas em 2 anos, mais ou menos 2 anos. Então, naquela época também estudei os livros, né, de línguas e vi que aquelas metodologias que eu desenvolvi, que eu aprendi, que eu usei de uma forma intuitiva, elas acabaram me ajudando muito e elas eram confirmadas pela literatura. E mais recentemente, que eu também tenho publicado muito no portal Aprendendo Inglês, são os depoimentos dos poliglotas. Então, lá você tem, por exemplo, você tem um poliglota italiano, ele aprende um idioma novo a cada 2 anos. Mas aí você pensa comigo, puxa vida, mas se o inglês, se eu for numa escola, eu vou levar 8 anos para ser fluente, como é que esse cara consegue aprender um idioma novo em 2 anos? Né? Por isso, porque eles têm técnicas, e essas técnicas não diferem. Eu já estudei diversos poliglotas, já li livros de poliglotas, muitos vídeos de poliglotas, as técnicas são mais ou menos parecidas. Por exemplo, uma delas, começa a falar desde o primeiro dia, isso é uma técnica. Cria um ambiente de imersão, pega na sua casa, coloca etiquetinhas em tudo quanto é lugar que você vê, para você identificar os objetos da sua casa em inglês. Pensar enfim, são várias técnicas que eu também vou falar mais para frente, tá? Em outros eventos. Eu já estou quase 1 hora aqui, enfim. Mas o que eu quero dizer é que você consegue aprender o idioma de uma maneira muito mais rápida do que uma escola. Porque até é de se entender, a escola quer que você fique lá o maior tempo possível, que vai ser uma renda garantida para eles. Mas isso que é bom para eles não necessariamente será bom para você, tá certo? E eu tenho um exemplo aqui, que é uma coisa que também, uma técnica que não foi para aprender inglês, mas foi para aprender, no meu tempo era máquina de escrever, tá? Não tinha computador nem nada. Então, a gente fazia curso de datilografia. E eu me lembro que quando eu estava estudando, né, fazendo o curso de datilografia, qualquer palavra que eu via, cartazes na rua, etc., eu mentalmente eu digitava aquela palavra, tá? E é uma coisa assim que me incomodava muito, porque tudo que eu via, eu fazia um movimento com os dedos, ou então na cabeça, aí eu ficava pensando, meu Deus do céu, eu vou ficar louco se você continuar. Era uma coisa que eu não conseguia controlar. Aliás, ninguém consegue controlar pensamento, né? Mas, felizmente, depois de uns 2 ou 3 meses, isso acabou. E a vantagem é que, depois desses 3 meses, eu conseguia digitar na máquina de escrever com uma velocidade absurda, né? Então, isso que eu quero falar para vocês. Eu fiz uma imersão de aula de datilografia, quer dizer, em todos os momentos que eu estava acordado, eu estava mexendo meus dedos para digitar alguma coisa, tá certo? Aqui o efeito holofote, também que já falei, e para finalizar, eu queria voltar um pouquinho finalizar essa parte. Agora, se vocês ainda tiverem aí, a gente vai conversar um pouquinho mais. O Mr. Bean, né, ele não tem vergonha, então eu queria mostrar para vocês que a gente também, de uma certa forma, a gente tem que se desafiar e perder a vergonha para poder... Ok. Então, vamos lá. Bom, gente, então era isso, tá, que eu queria mostrar para vocês. Foi bastante rápido. É lógico que eu não
não deu para eu abordar tudo, que isso aqui é uma apresentação, nós vamos ter outras palestras em julho, tá? Possivelmente em agosto e por aí vai, porque são muitos assuntos, mas assim, como eu já disse, muito do que eu falei e do que eu vou falar já está disponível no portal Aprendendo Inglês. Eu vou até colocar o link aqui, caso algum de vocês queira se adiantar. Eu tenho a relação dos meus artigos, tá? Eu vou colocar aqui no chat. Então, aqui são vários artigos que, né, vocês podem ver. São as dicas práticas que eu escrevo. Toda semana eu escrevo um artigo diferente, tá certo? Então, esses artigos são baseados na minha experiência e também nas experiências das leituras que eu venho fazendo, etc. Então, aquilo que eu acho interessante, eu escrevo e coloco lá, tá? Então, pessoal, agora é horário de perguntas. Vamos ver. Ninguém tem dúvida nenhuma, está tudo claro. Ninguém vai questionar o que eu falei, que quanto menos você entender, mais rápido você tem que ler. Teve uma moça, uma vez, no curso da Unicamp, ela chegou para mim e falou assim, você é um grande do enganador, porque essa técnica sua não funciona, né? Então, eu falei com ela, tá bom, vamos ver aqui como é que é, né? Aí eu peguei um trecho, eu passei uma tarefa de leitura, né, que era um curso de leitura. Aí eu passei para ela a tarefa da leitura e falei, o que você acha que isso aqui significa e tal, tal, tal. E ela me respondeu tudo corretamente. Na hora que eu falei com ela, tá vendo? Você entendeu o texto. Aí ela ficou naquela assim, não entendi não. Ela se recusou a acreditar que o que eu estava falando funcionava, tá certo? Então, se vocês, né, perseverarem aqui na questão das nossos encontros, né, todas as terças-feiras, eu vou falar de muitas coisas que, a princípio, vocês vão achar absurdas. São coisas que vocês nunca vão, por exemplo, ninguém nunca falou para vocês. Quando vocês chegarem no curso de inglês, alguém chegou para você e perguntou assim, para que você quer aprender inglês? Ninguém nunca vai falar isso. Eu, pelo menos, eu não sei de nenhum curso de inglês que fala isso. Mas se você quer ler, tá? Você pode desenvolver a habilidade da leitura em 6 meses, muito rapidamente, tá? Meu livro é prova disso. O meu livro, que foi interessante, que eu criei esse livro, foi no final dos anos 90, eu coloquei ele na internet gratuitamente, tá? Então, muita gente me escrevia falando assim, sozinha, a pessoa pegava aquele livro e falava me agradecendo, eu consegui aprender a ler inglês com o seu livrinho. Era um PDF que tinha cerca de 50 páginas. Depois o livro ficou maior. Eu falei para vocês 250 palavras, mas o meu livro, ele tem 700 palavras distribuídas em 4.000 frases. Aliás, desculpa, é mais ou menos isso, 4.000 frases e 4.000 palavras diferentes. Quer dizer, as palavras mais comuns, as 700, elas estão representadas no livro dentro de 4.000 frases. E essas 4.000 frases, elas têm um vocabulário equivalente, mais ou menos de 2.000 palavras, tá certo? Então, quer dizer, esse livro todo eu coloquei dentro do software de repetição espaçada, tá? E tem um livro lá gratuito das expressões idiomáticas que vocês podem baixar também, que está na internet, tá bom? Bom, mas isso, como eu já disse, tá? Eu vou falar com bastante detalhe nos próximos encontros. Eu vou colocar aqui o César Riso, né? Também um velho conhecido, né? Ele está falando sobre o Google Tradutor. Ele quebra o galho, mas atrapalha, de certa forma, o aprendizado. É exatamente isso, César. É uma muleta. Porque você nunca vai aprender se você ficar o tempo inteiro, né, apenas usando os tradutores. Pode até chegar um dia em que você não precise mais disso, que nem aquele filme Guia do Mochileiro das Galáxias. O cara colocava um peixinho no ouvido e o peixinho fazia a tradução automática para qualquer idioma do universo. Eu acho que algum dia a gente vai chegar lá, sim. Não sei quando, nem quantos anos. A tradução automática melhorou muito, mas ainda não está naquele ponto em que você, né, pode se virar bem, por exemplo, num país estrangeiro sem dominar bem o idioma. E, gente, não é complicado você dominar bem o idioma, tá? Então, aquela técnica que eu falei de imersão, de você pensar o tempo inteiro em inglês, como eu falei da máquina de escrever, tá? Enfim, são várias e várias técnicas diferentes. Novamente, o importante é que você escolha aquela técnica que é mais adequada para você. Você gosta de ler?
os livros vão te abrir caminhos enormes. Eu me lembro que quando também eu estava estudando, eu lia a obra completa do Sherlock Holmes. Eu me lembro que naquele tempo, assim, eu comecei a falar como os ingleses, com aquelas palavras pomposas, as frases elegantes e tal. Eu me lembro disso, tá? Então, a forma como eu falava refletia muito o que eu estava lendo, tá certo? Então, é muito importante essa questão, tá? A Érica, ela está perguntando o teste que eu indicado para avaliar o nível de inglês. Então, você tem testes que você pode fazer pela própria internet. E eu só queria falar uma coisa, Érica, que é muito importante, tá? O teste, ele deve ser usado por você como uma ferramenta de medição de progresso e não para falar assim, eu sou nível tal, ou tal, ou tal. Não. O que eu quero dizer? Você tem, por exemplo, Duolingo. Duolingo é uma plataforma de aprendizado de idiomas, mas ela é mais focada na fala em si, tá? Você tem várias atividades ali, e é um inglês mais coloquial, né, de conversação, e por aí vai. Mas eles têm um teste que você pode fazer quantas vezes você quiser, o teste é gratuito, tá? E você pode medir o seu nível de conhecimento por ali, tá? Mas a avaliação do nível de conhecimento, a não ser que você queira ir para uma universidade estrangeira, e em que o teste seja um requisito, então você vai ter que fazer uma preparação para aquele teste, tá? E você vai ter que ter um nível que você vai ser aprovado. Então, existem testes gratuitos, tá? Eu recomendo esse do Duolingo. Até eu já escrevi, tem um artigo meu naquele link que eu passei, que vocês depois podem ver. Depois, bom, eu não tenho, mas se vocês quiserem me escrever, tá? Eu vou colocar aqui o meu e-mail, eu posso passar o link direto dessas coisas que eu estou falando, tá? Então, Érica, é isso, tá? Eu acho que, por exemplo, eu tenho um curso de inglês online em que eu coloco lá vários testes, tá? E os testes, eles focam no quê? Naqueles erros mais comuns que nós cometemos. O problema maior que eu tenho quando eu lido com as pessoas é justamente impedir que elas fiquem desanimadas. Por exemplo, lá, né, no curso de inglês, se não me engano, são 40 perguntas a cada lição. Mas o que eu quero? Não é que a pessoa faça o teste uma vez, ela fez de 40 pontos, ela acertou 10 questões, ela vai ficar triste, errei 30. Não, tem que ficar alegre porque acertou 10. E o mais importante, ela tem que voltar. Dá um mês, volta naquele teste e vê quantos que acertou. O ideal seria que a pessoa voltasse até que acertasse as 40, tá certo? Então, isso é fundamental. A maior dificuldade que eu tenho é justamente fazer com que as pessoas deixem de lado o pensamento negativo, né? Porque não tem como negar. A gente encara, por exemplo, a maior autoridade no assunto de ensino de idiomas, o quê? A escola de inglês. Não é, tá? Lá você vai ter pessoas que não têm nenhum preparo do lado psicológico para ensinar, tá? Então, elas têm um programa e elas vão que nem um trator por cima, você não conseguiu acompanhar, levou pau. Então, tem a questão dos testes. Uma coisa também que eu nunca coloco em lugar nenhum é teste e avaliação, porque eles têm esse efeito. Nos cursos de tecnologia que eu dava, quando eu trabalhava na Unicamp, por exemplo, se o aluno ia fazer... Eu tinha que dar o teste, que era obrigado, mas se o aluno ia fazer o teste e ele reprovava, eu falava para ele voltar para fazer o teste novo. Eu mandava ele vir tantas vezes quantas fossem necessárias até que ele conseguisse fazer tudo ali, tá certo? E eu explicava, porque o meu objetivo não era um curso profissionalizante. Então, o meu objetivo era que a pessoa aprendesse e conseguisse desempenhar aquela tarefa no seu dia a dia. Meu objetivo não era fazer com que a pessoa fosse reprovada, tá? Mas é triste que você vê que tinha um caso em particular que a pessoa teve que fazer umas 3 ou 4 vezes, você via que ela ficava apavorada, né? Por mais que eu falasse, a pessoa ficava, né, sempre nervosa. E quando você fica nervoso, você não consegue, tá? Então, voltando à dança lá do Mr. Bean, você tem que se soltar e aprender as coisas de uma maneira leve. Você tem que achar a estratégia que você vai se divertir, que você vai esquecer que está aprendendo, tá certo? Bom, Érica, eu acho que
não foi isso que você perguntou, eu falei muita coisa, tá? Mas eu só falei isso porque eu tenho uma visão muito particular quanto à questão das avaliações, tá certo? Mais alguma pergunta? Já temos 1 hora e pouquinho de conversa. O César colocou aqui um comentário também. É claro, né? Quem lê, escreve. Então, outro mito, né? Você pensa que você vai aprender a escrever em inglês, mas se você não lê em português, a chance de você escrever bem, né? Coisas convincentes, bem estruturadas, etc., é muito pequena, tá? Porque para você escrever bem, você tem que ter ideias. E só tem ideias quem tem uma exposição ao mundo, quem abre seus horizontes, tá certo? Então, César, obrigado pelo comentário. Realmente é isso daí, tá bom? Bom, eu acho que não temos mais perguntas. Tivemos aí 17 pessoas, 18 pessoas hoje. E posso terminar então? Posso ir dormir? Ninguém mais tem pergunta? Nada? Bom, eu devo fazer uma pequena edição desse vídeo, depois eu vou publicar na plataforma, tá? E de forma que, de algum tempo depois, se vocês quiserem ter uma referência... o Henrique... Hello, professor. I'm entering now. I would like you to see. Eu não entendi. Ok. Bom. Albino, parabéns. Muito obrigado pela presença. Estou honrado aqui. O Albino estudou comigo em 1975, ali de Nalva. Pode falar, Lindinalva. Ok, Albino. Prazer em te ver aqui. Muito obrigado pela prestigiar aqui o... Bom, então é isso, pessoal. Se alguém quiser falar comigo, já coloquei o e-mail aqui, tá? contato@aprendendoinglês.com.br. Tem um portal, tem o link dos artigos. Fica todo mundo à disposição, tá bom? E semana que vem, nós vamos dar continuidade. Eu esqueci o título da palestra semana que vem, mas na semana que vem... Nós somos jovens, ó. Bom... na semana que vem, então, a gente vai ter um outro... Nesse mesmo horário, a gente vai conversar novamente, tá? E eu espero ter a oportunidade de conversar com vocês por bastante tempo. Tem mais um amigo aqui. Obrigado, César. Tudo de bom para vocês. Então, até logo. E muito obrigado a vocês. Espero revê-los na semana que vem novamente. Muito obrigado. Até logo.